A ideia aqui é que a gente entenda o que significam as bem-aventuranças e quais são as implicações que essas bem-aventuranças têm para as nossas vidas. Então eu vou pedir que os irmãos abram Mateus capítulo 5. E vamos ler do versículo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 16, para nós começarmos. Todo mundo pegou a postura? Muito bem. Amém? Todo mundo? Então tá bom. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus aqui, com essas bem-aventuranças, ele começa o ensino dele nesse momento. E ele coloca as bem-aventuranças e as recompensas referentes a essas bem-aventuranças. E ele termina dizendo que, caso você, seguindo a Cristo, aplica na sua vida essas bem-aventuranças, há dois efeitos. O primeiro são as recompensas, e a segunda é que, no versículo 16, vamos ler todos juntos o versículo 16, vamos comigo? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então essa é a conclusão, esse é o grande objetivo, que aplicando as bem-aventuranças nós temos esse resultado, o resultado de que nós estamos em comunhão com Cristo, por isso vamos receber as recompensas, algumas agora, outras no futuro, mas o grande objetivo é esse, que aqueles que veem, as pessoas, os cristãos, que aplicam as bem-aventuranças, que desenvolvem as bem-aventuranças, serão vistos e as pessoas que as verem vão glorificar o Pai que está nos céus. Há várias coisas aqui nesse texto que a gente poderia falar,
mas eu não vou destrinchar texto por texto, nós vamos passar versículo por versículo, nós temos nosso tempo, e eu gostaria de trabalhar um pouco mais outras questões aqui com esse texto. Mas eu gostaria que isso ficasse como o resumo do nosso estudo. A aplicação, o desenvolvimento das bem-aventuranças faz com que as pessoas, ao verem isso aplicado, glorifiquem o Pai que está nos céus. Ok? Muito bem. O registro das bem-aventuranças, esse que está mais conciso, é o que está em Mateus. Vocês vão encontrar em Lucas, no capítulo 6, o 3 ou 4 bem-aventuranças que Lucas coloca, só que Lucas dá outra conotação, ele não dá a mesma conotação que Mateus dá aqui, é muito conciso, né? Mateus é que expande isso, ele faz um registro mais completo desse sermão, e não é um sermão pequeno, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, então é um sermão bastante longo, né? Agora, por que Mateus colocou isso? Eu gostaria de ver com os irmãos aqui, né, que Mateus, ele coloca no livro dele, o Vinícius fez isso, logo que ele chegou aqui, ele fez um estudo sobre Mateus, não sei se os irmãos vão se lembrar, mas ele passou pelo livro de Mateus. Mateus estruturou o registro dele com 5 grandes discursos de Jesus. Ele foi compilando e foi agregando os discursos e ele colocou em 5 grandes discursos. O primeiro deles é esse Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Depois você tem no capítulo 10, aqui no capítulo 10, há um grande discurso que Jesus faz, mas que está voltado apenas para os discípulos, quando ele está mandando os 12 em missão. Então, de 2 em 2, os 12 estão indo em missão, né? Depois ele tem no capítulo 13, aqui no capítulo 13, é um conjunto de parábolas, e parábolas do reino, que vão explicar, mas as pessoas não vão entender direito, mas são as parábolas em que Jesus está dizendo o que é o reino, né? Depois, no capítulo 18, ele tem um sermão que fala sobre a vida no reino. Então, há várias e várias explicações de como deve viver uma pessoa que está no reino. E muitas dessas coisas estão incluídas, ou vindas, ou derivadas do Sermão do Monte. E, por último, tem o capítulo 24 e 25, que é o sermão profético, em que ele está terminando a mensagem dele aqui na terra e ele vai subir. Muito bem. Se você estiver lendo o livro de Mateus, né, e eu espero que vocês fiquem curiosos e durante a semana leiam o livro de Mateus, se você quiser descobrir onde começa e onde termina, há essa frase recorrente. Sempre no final de discurso de Jesus, Mateus marca isso. Ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, né? Então você vai lendo. Quando você encontrar essa frase, é porque aquele bloco anterior é o discurso, é o conteúdo do discurso, né? Então vocês, durante a semana, vão lá, anotem e tal. E na semana que vem vocês vão falar para mim: nossa, que bênção ler o livro de Mateus, tal. Então vai ser uma alegria a gente se encontrar aqui para contar as bênçãos que vocês vão descobrir no livro de Mateus. Muito bem. O outro detalhe que eu gostaria de salientar para vocês aqui é que Mateus escreve para o povo de Israel, para os judeus, né? E ele tem o objetivo de mostrar que Jesus é o Messias, conforme as
profecias. Muito bem. O livro de Mateus, ele tem uma sequência, e é interessante essa sequência para o efeito da gente perceber onde foi que Mateus colocou as bem-aventuranças. Então é interessante a gente ver isso aqui. Mateus teve uma maneira metódica para fazer o registro dele. Tá? Então você tem no capítulo 5, cadê o capítulo? Do capítulo 5 até o capítulo 7, nós encontramos as bem-aventuranças, é o primeiro discurso que Mateus registra. Mas se a gente olhar o que ele escreveu antes, a gente vai ver o seguinte: ele começa o livro dele dizendo sobre a genealogia e o nascimento de Jesus. Então, no capítulo 1, ele vai descrever o que aconteceu no nascimento e quem é esse Jesus, né? Qual é a genealogia dele, de onde ele veio, de quem ele é descendente, quais são os ascendentes de Jesus. Ele começa então dizendo isso. Depois ele vai no capítulo 2, ele vai mostrar a visita dos magos, a fuga para o Egito e a volta para Israel. Vai lá descrever todos aqueles acontecimentos vinculados à chegada de Jesus, né? No capítulo 3, ele vai falar sobre João Batista. Sobre João Batista e a sua pregação. E é aqui que é um ponto importante. Qual era a pregação de João Batista? O que ele falava? Ele falava isso aqui: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, vai falar sobre como é a pessoa que está no reino, como procede, como age, como reage às pessoas que estão no reino. Então, arrependam-se, pois está próximo. E no capítulo 3 nós temos o batismo de Jesus, do versículo 3 ao versículo 17. No capítulo 4 nós temos aqui algumas coisas vinculadas a Jesus. A tentação de Jesus, logo depois de batizado, ele vai na tentação. O início da sua pregação, veja que o início da sua pregação é a mesma pregação de João. Jesus diz a mesma coisa: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Versículos 12 a 17. No capítulo 4 nós temos a chamada dos primeiros discípulos, e aqui do versículo 23 a 25, Mateus diz que Jesus já começou a pregar, depois que ele escolhe alguns dos seus discípulos. Mateus, inclusive, nesse capítulo 4, ele não indica todos os discípulos, ele seleciona ele só descreve, que ele seleciona. Ele descreve apenas os primeiros, aqueles que foram pegos lá na praia do mar de Tiberíades, né? E ele chama esses primeiros discípulos, que são 4 discípulos, começa a ensinar os doentes, ensinar e curar os doentes, né? É interessante a gente entender que Mateus chegou até esse ponto e ele explicou o que João Batista pregava: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Depois ele vai falar sobre Jesus e Jesus vai dizer que Jesus dizia a mesma coisa: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E aí, lá João Batista, quando ele diz arrependa-se, o pessoal obviamente deve ter perguntado para João Batista: mas eu vou me arrepender do quê?
Aí o João Batista dá algumas explicações. Soldado, vocês se contentem com o soldo de vocês. Juízes, não façam corrupção, não oprimam as pessoas. Ele dá umas ideias dessa aqui. E aí ele diz, olha, faz o seguinte: deem frutos de arrependimento. Essa expressão é de João Batista. Deem frutos de arrependimento. Mas Mateus não explica o que é que João quis dizer com deem frutos. Mas Jesus, ele explica nesse primeiro discurso dele, nessa primeira pregação, ele fala sobre a maneira prática de como ser uma pessoa do reino dos céus. O Sermão do Monte não é a primeira pregação de Jesus. Jesus já estava ensinando, como diz aqui no versículo 23 a 25, Jesus já estava ensinando, Jesus já estava pregando, Jesus já estava curando, ele já era, de certa forma, conhecido naquela região. E aí então vem a pregação do Sermão do Monte. Opa, eu já falei, né, que eu estou meio fora do ritmo, isso, obrigado, no ritmo, né? Muito bem, aí ele começa então nas bem-aventuranças, e as bem-aventuranças então, o que Jesus está querendo dizer? E quem eram os espectadores de Jesus? Quem eram aquelas pessoas que estavam ali? Provavelmente não tinha nenhum catedrático, não tinha nenhum teólogo, não tinha nenhum sábio, nenhum filósofo. Eu creio que não. O que tinha ali? Gente como nós. Gente que politicamente, economicamente, socialmente não tinha lá muita influência. Eram pessoas comuns que estavam num ambiente de opressão política, estavam sendo dominados por Roma. Era um ambiente de pobreza, era um ambiente em que os impostos eram muito altos, os cobradores de impostos, a gente vê lá os publicanos, eram pessoas que estavam oprimindo demais. Eu me lembrei agora, estava ouvindo uma pessoa falar, fazendo um estudo, e disse que essa pessoa falou assim: os cobradores de impostos que oprimiam o povo de Israel e tal, né? E quando ele começou a falar isso, uma mulher no meio do auditório falou assim: eu não aguento mais isso, não aguento mais isso, vamos parar com esse negócio. O meu marido, ele é auditor, ele é fiscal da Receita Federal, ele não é ladrão. O rapaz lá, ele falou assim, só faltou ela tirar o sapato e jogar em cima de mim. Aí teve que explicar que ali não era um imposto de renda, não era uma coisa desse tipo, né? A pessoa pagava o imposto com renda ou sem renda, tendo bens ou não tendo bens. Aquilo lá era uma opressão, era um desfalque assim, claro, né? Então, o cobrador de impostos, na verdade, era uma pessoa que estava empobrecendo Israel e enriquecendo o Roma, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente falar isso, né? Porque de repente você está pregando para um auditor da Receita Federal, ele vai ficar meio bravo com você, porque na verdade esses cobradores de impostos, eles cobravam um valor fixo. Você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, e se não tinha dinheiro, pegava tudo e você ficava cada vez mais na miséria, né? Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, né? Vocês estão numa situação de opressão econômica, social, política. Vocês têm que agir
não da maneira como o mundo reage. Vocês têm que agir e reagir como se estivessem no reino. Porque se agir assim, então efetivamente vocês estarão no reino de Deus. E grande será o vosso galardão. Nesse início de ano, então, né, a gente não precisa fazer aqueles votos, aquelas determinações de começo de ano. Vou emagrecer, vou para a academia. Eu vou na academia, mas vou entrar na academia e vou fazer o exercício, né? Vou parar de comer as guloseimas, ou coisa desse tipo, né? Então a gente pode fazer aqui, para começo de ano aqui, nós vamos aplicar as virtudes da bem-aventurança, né? Quem quiser aplicar outras virtudes, vai lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, tem lá uma relação de virtudes que podem ser cultivadas e que sejam os nossos motivos de começo de ano. Então Jesus está aqui, ele fala um monte de bem-aventuranças, essas 9 bem-aventuranças. Para cada bem-aventurança, ele seleciona uma bênção, uma recompensa. E aqui então, na verdade, o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo assim: sabe o que é frutos do arrependimento? Vocês querem saber mesmo o que é fruto do arrependimento? É isso. É você ser assim. É você se arrepender dos seus pecados e dar frutos desse arrependimento. Como é que você faz isso? Provavelmente perguntaram isso para ele. Ele falou: fácil, aqui. Fácil, entre aspas, né? Mas é isso aqui. Então, na verdade, o que Jesus está fazendo na relação das bem-aventuranças é dizendo e explicando aquilo que João disse: deem frutos de arrependimento. Mas vai doer, né? Mas a recompensa é boa. A injeção dói, né? Mas é tão bom o resultado dela. Há certas coisas que dão trabalho, mas a recompensa é boa. Então, deem frutos de arrependimento. O que são esses frutos do arrependimento? Então, Jesus começa aqui com as bem-aventuranças, né? Eu olhei várias versões no papel que eu distribuí para vocês. Vocês podem ver que tem aí várias versões. Não coloquei aí, né? Há várias versões e eu peguei e juntei as várias versões. Então, por exemplo, humildes de espírito. Acabou. Humildes de espírito. O humildes de espírito, algumas versões trazem como pobres de espírito. É a mesma ideia, né? Com palavras diferentes. Eu sei que tem muita gente que vai caçando os detalhes e vai olhando as letrinhas e as palavrinhas e tal, né? E que no grego pobre é não sei o quê, né? Mas no fundo a ideia é a mesma, né? Você pode ter uma amplificação ou sinônimos referentes a isso, mas você vai encontrar a mesma ideia, né? O humilde pode ser traduzido por pobres de espírito. Qual é a recompensa de ser humilde, né? Nós vamos ver depois, que eu coloquei na apostila de vocês, alguns comentários sobre como as pessoas interpretam essas bem-aventuranças. Reino dos céus. Humilde ou pobre de espírito, a recompensa dele, ou a bênção dele é reino dos céus. E se vocês olharem na Bíblia de vocês, vocês vão ver que o verbo referente a essa recompensa está no presente. Não é que você vai para o reino dos céus, você já estará no reino dos céus. Então Jesus aqui está trazendo o verbo no presente. As outras 7 bem-aventuranças
os verbos estão todos no futuro. Faça isso e no futuro, ou durante o período de vida, isso vai acontecer. E o último, que é o perseguidos por causa da justiça, volta ao reino dos céus. Então Jesus dá duas recompensas de reino dos céus. As duas recompensas do reino dos céus estão no presente. Não é algo, sei lá quando. Não, é já. O fruto do arrependimento que você, na transformação que você vai ter isso no presente. Os que choram vão ser consolados. Na verdade, é uma continuidade. Esse verbo aí não é que você vai ser consolado daqui 10 anos. É uma coisa contínua. Você vai sendo consolado. Eu chorei, aí Jesus me consolou. Beleza, estou consolado. Aí acontece uma adversidade, eu começo a chorar de novo. Aí eu vou ser consolado. Aí vai vir outro problema, né? Porque o problema vai vir, né? Até o Senhor Davi, quando ele fez o Salmo 23, ele falou, né? O Senhor é meu pastor, não é o meu pastor? Não é Ele que me dirige? Mas de vez em quando eu vou estar na sombra da morte. Então a sombra da morte vai vir, né? Só que quando a sombra da morte vier, eu serei livrado. Quando o choro vier, eu serei consolado. E assim por diante. Não sei se eu consegui explicar o que eu estou querendo dizer, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Tá bom? Eu esqueci de falar isso. Como eu disse, eu estou meio fora de ritmo, né? Já eu entro no ritmo, né? Os que choram, os mansos herdarão a terra, né? Os mansos herdarão a terra. Nós vamos ver o que significa ser manso. Os misericordiosos, que têm fome e sede de justiça, serão fartos, serão saciados. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. É um futuro contínuo. É um futuro contínuo, né? Eu vou ter problemas, mas eu vou alcançar a misericórdia. Eu vou pecar e Deus vai trazer para mim misericórdia. É uma coisa contínua, né? Sobe e desce, como lá em Juízes, o povo de Israel. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores, ou os que trabalham pela paz, ou os que promovem a paz, são outras traduções, serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça já está no reino dos céus. E os perseguidos por causa de Cristo receberão um grande galardão nos céus. Então nós temos aqui o que Jesus quis dizer com arrependa-se, o que é fruto do Espírito. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele dá uma ideia do que seja isso, né? Romanos capítulo 12, eu vou abrir a Bíblia porque eu nunca decoro nada, né? Alguém sabe de qual? 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, não é só eu que não decoro. Vamos lá? Vamos abrir Romanos capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo, da onde Paulo tirou essa ideia? Coríntios provavelmente foi escrito mais ou menos na mesma época que Mateus, se não me engano foi isso,
O Paulo começou a escrever antes de que o Evangelho de Marcos já estava circulando quando Paulo começou a escrever. Não se sabe se ele leu Mateus, né? Mas ele fala a mesma coisa. Ele tirou isso da onde? De Cristo. E o que ele está dizendo? Paulo está dizendo a mesma coisa que Jesus. Você não é um cidadão ou uma cidadã deste mundo. Você é um cidadão ou uma cidadã do reino dos céus. Por isso vocês têm que mudar a maneira de vocês agirem. E vocês só vão conseguir agir se vocês se transformarem e confiarem em Deus. E fazendo isso, vocês vão receber uma bênção agradável, boa, santa, maravilhosa, o tempo todo. Caindo, levantando, mas o reino dos céus está garantido. Então deem frutos de arrependimento, porque o Espírito sendo derramado sobre nós, o Espírito estando em nós, nós temos condições de mudarmos a nossa maneira de pensar. As bem-aventuranças é uma maneira nova de enxergar o mundo ao derredor. A cosmovisão cristã é uma maneira de você mudar completamente isso, né? É o nascer de novo. Isso significa, se você está compreendendo, está dando os frutos das bem-aventuranças, estando em Cristo, fazendo as práticas devocionais, o que é que você fez? Você transformou-se, você nasceu de novo. E o que é o nascer de novo? É uma mudança tão radical, mas tão radical, tão transformadora, uma mudança tão enorme, que é como se você tivesse nascido de novo. Essa é a ideia. Essa é a ideia que Jesus deu a Nicodemos, capítulo 3 de João, né? O que nasce do Espírito com letra maiúscula é Espírito com letra minúscula. Então você tem que nascer de novo. O que você tem que fazer? Você tem que mudar a maneira como você vê